Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Nessa aula e nas aulas que se seguirão, algumas dessas aulas, a gente vai falar sobre os tipos de histórias para cada faixa de idade, mas eu já te alerto que isso são apenas diretrizes, né? São direcionamentos que você pode tomar quando principalmente você se sente perdida com relação a que tipo de histórias escolher para aquele público que você foi designado para contar ou mediar a leitura, tá bom? A faixa de idade não é um martelo batido, nunca foi e jamais será. Como eu já disse, são direcionamentos. E nessa aula a gente vai falar ali dos direcionamentos para as faixas de idade de 0 a 2 anos, ou melhor, a partir de 0 ano, né? E para essas faixas de idade, a partir daí, é interessante, muito interessante, os contos acumulativos. Você já deve ter escutado a história da formiga e a neve. Sabe aquela canção? Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato, que é da Palavra Cantada, né, do grupo Palavra Cantada, e que foi claramente inspirada aí pela história da formiguinha e a neve, que é um conto acumulativo, né, de uma formiguinha que prende ali o seu pezinho na neve, aí ela vai clamando ali para o sol, para Deus, para quem ela consegue clamar, para que o pezinho dela seja tirado ali da neve, né, que ela consiga ali continuar a sua caminhada. Também tem a história A Casa Adormecida, não, A Casa Sonolenta, da Audrey Wood, que é uma história muito bacana de uma casa onde todos dormiam muito, né? Até que veio uma pulga aí só lendo para vocês conhecerem. Dentre muitas histórias, o Grande Rabanete, ou A Grande Beterraba, ou O Maior Nabo do Mundo, né? Que A Grande Beterraba é um conto alemão, né? Um conto da tradição oral alemã, que inspirou aí O Maior Nabo do Mundo e O Grande Rabanete, que são histórias muito bacanas para vocês contarem aí com os pequenos e inclusive chamarem eles para participarem ali da história com vocês. Então você percebe que eu falei aqui que ela também é indicada ali para aquela faixa de idade de 0 a 2 anos, mas que a partir daí você pode contar para vários outros públicos e que esses públicos podem ali interagir com a história, né? Então, são apenas, como eu falei, direcionamentos. Para essa faixa também de 0 a 2 anos e a partir daí, é muito bacana os livros-álbum. Vocês sabem o que são os livros-álbum? São esses livros de imagens, né? Eu tenho aqui o Céu, Mar, Marcel, do Renato Morricone. A editora é a Jujuba. Eu não vou mostrar o livro todo, tá bom? Mas eu vou mostrar algumas partes para vocês. Que aqui é aquela literatura de colo, né? Literatura principalmente com os bebês, com os pequeninos, que aí vocês vão aí mostrando as imagens e vão conversando com a criança, né? Aqui temos a estrela do céu e a estrela do mar. A gente também tem a nuvem, olha isso! Olha como é bonito o formato da nuvem. E olha como ela parece com o formato da onda. E aí vocês vão mediando aí essa leitura, né? Que é muito conhecida como a literatura de colo. É aquela leitura que você faz ali com os pequeninos. Para essa faixa de idade também, a partir daí, é interessante que os contos eles possam ser curtos e simples, como por exemplo, este daqui, que eu vos trago, O Patinho Feio, do Atílio. E ele é um livrinho bem simples, as frases elas são bem curtinhas e as imagens são bem interessantes, que aí você pode ir fazendo aí essa mediação com a criança, com os pequenos, para quem você está contando ou fazendo essa mediação de leitura, mostrando ali as imagens, né? Que principalmente para essas idades tão pequenininhas, é legal sim que a gente possa aí mostrar as imagens do livro, né? E ir fazendo essa mediação, tá? E também as histórias de animais, são histórias que as crianças gostam. E nessas histórias de animais, vocês podem utilizar alguns recursos visuais que retratam aquele animal. Por exemplo, se eu falo aqui,
de um boi, de um boizinho, né? É interessante que eu possa ter ali um boizinho para mostrar para a criança. Se eu falo de um cachorrinho, é legal que eu possa ter ali um cachorrinho para mostrar, né? Um cachorrinho de pelúcia, ou que seja, mas que se pareça. Como eu falei aqui, a gente está principalmente, né, falando dessa faixa de idade de 0 a 2 anos, e para essa faixa de idade é interessante que, se você for utilizar algum recurso visual, você utilize aquele recurso que pareça com o que você está dizendo para ela. Por exemplo, lá vai eu falar de uma ovelha, aí eu mostro um papel higiênico para a criança e digo que o papel higiênico é uma ovelha. Talvez não funcione tanto, porque nessa faixa de idade elas ainda têm um pensamento muito concreto. Então, as coisas são aquilo que elas são. Elas ainda não têm aquele pensamento mais abstrato, que consegue realmente abstrair e imaginar que isso aqui possa ser uma ovelha. Tá bom? Então, foi falar de um gatinho. Se você tiver um gatinho, é mais interessante, tá bom? E principalmente para essa faixa de idade e para qualquer outra, gente, vocês podem utilizar as onomatopeias, né? Aquele cabum quando for falar de um raio, ou brum quando estiver aí dirigindo um carro, ou que seja. Utilizem as onomatopeias. Isso tudo é muito bem-vindo, né? Aquelas repetições ritmadas, a poesia ritmada, bonitinha ali, também é bem interessante para você contar com esses pequenos. Mas aí você vai analisar se, eu vou escolher aqui uma poesia, mas será que essa poesia, ela é a que é realmente bacana para eu contar para essas crianças? Será que teria outra que seria mais interessante, né, que poderia chamar um pouquinho mais de atenção delas, que eu poderia ali fazer uma coisa bem legal com essas crianças? E para isso você precisa conhecer, ter um repertório vasto, ter um repertório amplo, ler, para que você possa expandir aí as suas escolhas nesse momento de escolher essas histórias para contar para essas crianças, ou para mediar com essas crianças, ou qualquer que seja o público que você escolheu, tá bom? Então, até o próximo vídeo.